Beleza, pessoal? Boa tarde. Estamos no nosso segundo momento, já está do meu lado a ilustríssima Thalita Costa. E logo a gente vai entrar nesse universo da contabilidade, muita informação com precisão. Sibeli, apresenta a ilustríssima Thalita Costa um pouquinho do currículo da mesma. A Thalita Paes Costa é psicóloga formada pela Faculdade de Santo Agostinho. É contadora formada pela Faculdade de Santo Agostinho e especialista em psicanálise clínica e terapia cognitiva comportamental pela FAMESP. É especialista em MBA Contabilidade, Compliance e Direito Tributário e MBA Holding pela Faculdade BSSP. Boa sorte, sabedoria, prosperidade e serviços educacionais. E o programa já vai entrar nessa deixa da contabilidade, muita informação de precisão. Vamos começar do MBA da Contabilidade aprender junto com vocês. O MBA é uma nomenclatura para uma especialização, tá? É basicamente isso. Eu tenho 2 especializações, né? 2 MBAs em contabilidade. Um é contabilidade, compliance e direito tributário, né? Que a gente estuda e fala muito sobre a questão da tributação das empresas, né? Da carga tributária, dos impostos, faz planejamento tributário para as empresas, para que dentro daquilo que a lei disponibiliza, a gente consiga diminuir essa tributação das empresas, que hoje a gente tem uma carga tributária muito grande, né? E esse planejamento tributário que a gente faz, ele é capaz de reduzir esse custo e o empresário ter uma lucratividade maior, tá? Então, a gente trabalha também também tem uma especialização, né? Um outro MBA em holding, que a gente trabalha a questão do planejamento sucessório, né? De estar segurando o patrimônio do empresário, né? O patrimônio também familiar, para que em situações em que esse patrimônio possa vir a ser questionado em algumas discussões de débitos da empresa, né? Esse patrimônio pessoal, ele não se confunda com o patrimônio da empresa e não seja arrolado para pagamento dessas dívidas. E dentro do planejamento sucessório, né, que aí é um planejamento para a família, a gente trabalha com holdings familiares para assegurar o patrimônio da família, para que no falecimento de algum membro da família não seja necessário um gasto muito grande com inventário, com os próprios impostos, né, que é obrigatório pagar, como o ITCMD, né, que é um imposto que às vezes tem um valor muito grande para aquela família. E aí, dentro dessa empresa, desse planejamento sucessório, a gente consegue trabalhar isso para diminuir também esse custo para as famílias. Ou seja, assim, a gente vai entrar numa deixa que tem que ter esse planejamento, né? O empresário tem que saber o que é dele, o que é do caixa, o que pode sair da empresa, que poderá não fazer falta no futuro, né? E investir de forma segura, né? Onde está a saúde financeira da empresa, que nós vamos chegar a isso. Isso. Hoje a gente fala muito da questão da saúde financeira da empresa, muito voltada para a área contábil, né? Que quando a gente tem uma contabilidade bem feita, digamos assim, né, bem elaborada, a gente está conseguindo dar essa devolutiva para o nosso cliente, né, para o empresário, mostrando para ele onde é que está, onde é que ele tem muito custo, onde é que ele tem muito gasto, onde é que ele pode poupar isso, né? Quando a gente fala de planejamento tributário, hoje a gente tem basicamente 4 tipos de empresas com 4 tipos de tributações diferentes. Hoje a gente tem a MEI, que é o microempresário individual.
que é uma empresa que tem um faturamento limitado, né? Atualmente o faturamento de uma MEI é R$ 81 mil. Então, tem muitas pessoas que optam por esse tipo de empresa. Só que ao longo do desenvolvimento da atividade dele, né, eles às vezes estouram a quantidade de faturamento. Alguns empresários não sabem, por exemplo, quando eles abrem MEI, que a compra dele é limitada a 80% do faturamento. Ou seja, 80% dos 81 mil que ele pode faturar. E aí eles acabam sendo excluídos do MEI porque compram muito. Às vezes não é nem pela venda, é pela compra. Porque o governo entende que se eu tenho uma empresa de comércio e eu vendo um determinado produto, então aquilo que eu vendo, ele tem que ser 20% maior do que o que eu compro. Por exemplo, se eu tenho uma compra de 10 mil, o governo entende que a minha venda foi de 12 mil. Né? E por conta disso, até uma outra questão que a gente entra aqui, a questão da inteligência artificial. Hoje, toda compra e toda venda, ela é com nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico. Então, o governo já tem essa base de dados para fazer os cruzamentos de informações. Então, não tem para onde, por exemplo, a MEI, ela ir questionar que ela foi desenquadrada porque ela teve uma compra grande, né? E ela não teve esse faturamento, porque hoje não tem mais para onde esconder, digamos assim, essas compras, né? Então, hoje, a inteligência artificial, ela está trabalhando para isso. E a base de dados do governo, ela é sólida. Então, a gente trabalha o planejamento tributário justamente para que essas empresas não sejam multadas. Por quê? Porque dentro da atividade comercial, essa empresa que teve essas compras que sobrecederam, ela tem um tempo que o governo determina para ela fazer o desenquadramento e aí ela sai da MEI, que é o microempreendedor individual, para uma empresa ME, que é uma empresa, uma microempresa, ou uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte, né? Que essas empresas elas podem ser optantes pelo Simples Nacional. E o Simples Nacional tem uma carga tributária também diferenciada, um pouco mais baixa. Maior do que a da MEI, mas mais baixa do que os outros tipos de tributação que a gente tem. E aí o nosso planejamento entra para a gente trabalhar esse faturamento dessa empresa para que esse empresário não venha a sofrer multas, né? Que as multas são altas, né? Não venha a sofrer um desenquadramento obrigatório e que ele possa, dentro da atividade dele, voltar a ter uma carga tributária menor, né? E que ele consiga trabalhar. Além desses dois tipos de tributação que eu falei, a gente ainda tem o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido, ele vai tratar sobre o faturamento. Então, o empresário vai pagar os impostos, os tributos devidos sobre o faturamento dele. Então, o empresário faturou R$ 100 mil, ele vai pagar os impostos federais e imposto estadual sobre o valor do faturamento. O lucro real, como a gente diz, lucro real, ele vai deduzir as despesas, deduzir o custo, vai se chegar a uma base de cálculo de lucro, que é sobre esse lucro é feito o pagamento dos impostos, né? É colocado as alíquotas do imposto. Geralmente, a alíquota do imposto do lucro real, ele é maior do que nos outros tipos de tributação. Tanto é que, atualmente, a grande maioria das empresas que existem no país,
elas são empresas pequenas, né, microempresas ou empresas de pequeno porte, e são empresas tributadas pelo Simples Nacional. Nessas mudanças mudando o mesmo segmento só da empresa pequena passar de empresa maior, ele tem alguma perda no custo ou o governo dá esse espaço, ele falou, de tempo para ele se organizar? O micro tinha 2, 3 empregados, ele passa a ter 20 funcionários. Como é que vocês fazem essa mudança, essa organização para ele não ter prejuízo futuro dentro da contabilidade? Isso. Quando a empresa é uma empresa que vai crescendo, geralmente uma empresa é pequena, né? O empresário começa com uma empresa, microempresa, uma empresa de pequeno porte, e ele vai constituindo filiais, ele vai aumentando a sede, então ele vai agregando mais funcionários, vai aumentando esse faturamento. Aí a gente entra com o planejamento tributário, né? Para a gente poder fazer essas verificações. Então, eu vou ver, olha, se eu tenho uma empresa que ela estava faturando 100 mil por mês e eu tenho uma projeção de que daqui 3 meses, abrindo novas filiais ou aumentando a sede que existe, eu vou faturar 1 milhão, então é uma empresa que a gente vai fazer esse planejamento, né? Fazer essa projeção para que a gente veja qual é o melhor sistema tributário que ela vai se encaixar para que eu tenha um menor custo tributário, né? Muitas vezes a gente tem empresas, por exemplo, recentemente eu atendi uma cliente, fiz o planejamento tributário dela e a gente viu que ela poderia ter uma redução de praticamente R$ 2.500 por mês. R$ 2.500 por mês, talvez seja um valor, às vezes, pequeno, mas quando eu projeto isso para o ano, ela vai ter uma redução de custo de 25, quase R$ 30.000 dentro do ano, né? Então, já é um valor mais significativo. Isso eu estou falando de um consultório de psicologia que é só é a própria empresária que a atende e ela tem um funcionário. E ela vai ter Retorno, né? esse retorno com o planejamento tributário que a gente fez, né? Então, assim, esse planejamento tributário, ele é muito bom para isso, para você ver esse retorno, né, que o empresário pode ter fazendo a contabilidade, fazendo a tributação dele de uma maneira correta. Ela não está sonegando imposto, ela não está deixando de fazer as contribuições dela. Só que dentro do que a lei permite, ela conseguiu diminuir o valor do imposto a pagar. E muitas vezes, com toda a orientação que vocês passam, e o empresário não sabe gerir o capital. Então, assim, antes de ele pagar os impostos, ele tira a maior parte para ele, a empresa não anda, né? O que a gente vê acho que foram dados do Sebrae, eu não me recordo assim, exatamente o ano, mas teve uns dados do Sebrae que praticamente 60% das empresas, né, que abertas no país, elas fecham com menos de 5 anos de funcionamento. Então, geralmente, ela acontece por isso, porque o empresário, ele não tem essa visão de que ele tem que ter o que a gente chama de capital de giro, né, que é aquele dinheiro para ele ir repondo aquilo que ele precisa para oferecer ou o produto ou o serviço dele, né? E aí ainda existe muito essa confusão do que é faturamento da empresa e o que é patrimônio pessoal, né? Então, o funcionário, o empresário chega e, olha, hoje eu faturei 10 mil, mas eu tenho escola do meu filho para pagar, eu tenho um aluguel da minha casa para pagar, eu tenho a parcela do meu carro para pagar, e ele paga com esse faturamento da empresa. E aí, quando ele vai ver,
Ele gastou todo o dinheiro da empresa e não conseguiu repor para o dia seguinte aquela mercadoria que ele iria utilizar. Então, quando ele não consegue fazer essa gerência, né, do que está entrando na empresa, o que é da empresa, o que é do empresário, a gente vê muita empresa fechar as portas, porque não consegue manter. E aí onde entra a gente, quanto contador, para fazer essa orientação, para chamar esse empresário, para a gente ter uma reunião, ter uma conversa e mostrar para ele, olha, você está faturando, sua empresa é próspera, só que você não está conseguindo gerir. Então vamos tentar aqui fixar dentro daquilo que a tua empresa fatura, uma média, vamos fixar um salário pro empresário, né? Que é o que a gente chama de prolabore. Então a gente fixa aquele valor para que ele tenha uma ideia do valor que ele pode estar tirando da empresa para as despesas pessoais dele, né? E que isso não vai impactar no caixa, no fluxo, no funcionamento dessa empresa. Ou seja, a gente tem que fazer um pré-diagnóstico, o que pode, o que não pode, onde ele deve gastar, para poder que a empresa consiga sobressair da Consiga crise prosperar. e seguir em frente, né? Isso. Então, a gente tem muito esse trabalho hoje dentro dos escritórios de contabilidade, né? E quais são os tesouros escondidos assim dentro de uma gestão boa que o cara consegue crescer cada vez mais? Olha, geralmente quando a gente vê empresas que estão prosperando no mercado, são empresas que têm um time contábil muito bom e que a gente consegue ter essa conversação com o empresário, né, também muito próxima. Quando a contabilidade e a gestão da empresa, né, geralmente o próprio dono da empresa ou gerentes da empresa, quando a gente consegue andar muito próximo, né, trabalhar muito próximo, né, a gente consegue que essa empresa venha a prosperar. A gente consegue que essa empresa não fique com dívidas tributárias, que essa empresa consiga, dentro daquilo que ela trabalha, ela ir aumentando esse faturamento, né? Aumentando, às vezes, até o leque de serviços ou de produtos que ela venha oferecer ao público. Então, tudo isso, junto, quando a gente consegue ter esse trabalho junto, né, muito próximo, a gente consegue que essa empresa, ela geralmente prospere. Né? Com todo o entendimento que vocês têm, você vai dar uma pista para o cara, ó, cidadão, você tem que fazer dessa forma. E quando o cara não quer entender que ele é o próprio erro que está fundando a empresa dele, é difícil para vocês É ajudar. muito complicado. É muito complicado. Então, assim, a gente vê empresas que têm um futuro muito promissor, né? Você, às vezes, o dono da empresa tem um capital de giro bom, tem bons funcionários, tem bons fornecedores, tem um produto que é muito aceito pela sociedade, pela população, pelo aquele local que ele está inserido, mas você vê uma empresa fechar. Né? Por quê? Porque a pessoa, como a gente diz aqui popularmente, mete os pés pela mão. Né? Então, ele geralmente, as empresas, quando abrem, geralmente aqueles primeiros meses, né? Até pela curiosidade das pessoas, ela tende a ter um faturamento muito alto. Né? E aí, às vezes, o empresário se deslumbra com isso e acaba não gerindo adequadamente esse dinheiro, né? E aí a gente tenta fazer essa orientação, né? A gente chega, conversa e tudo, para que ele entenda um pouco como é essa gestão, né? Porque a maioria dos empresários, quando eles
começam a empresa, eles não têm muito essa visão, né? Geralmente, o que é que ele faz? Ele quer comprar um produto, vender e ganhar. Mas ele não sabe a questão dos impostos, ele não sabe, às vezes, calcular o custo dessa mercadoria. Porque o custo da mercadoria não é só o preço que eu comprei, vou colocar ali 20, 30%, que é o que eu quero ter de lucro, e vou vender. Porque atrás dessa mercadoria eu tenho que tirar o custo do aluguel, do espaço, eu tenho que tirar o custo da água, o custo da energia, o custo da internet, o custo do funcionário, né? O custo do prestador de serviço que você vai precisar para aquele teu negócio funcionar, o custo da própria tributação, da carga tributária que você vai ter que pagar. Então, nem sempre é só eu pegar, quero ganhar X valor e vou acrescentar aqui. Então, precisa ter essa visão de custo, né? Esse cálculo de precificação do produto muito bem feito, porque senão ele vai começar a vender muito e às vezes ele não vê o lucro dele. Porque ele pegou um percentual hipotético, jogou em cima daquele valor do produto que ele comprou, mas quando ele vai pagar funcionário, pagar o aluguel do espaço, né, pagar marketing, pagar tudo isso, o lucro dele se foi e o empresário não viu para onde foi. Porque ele não teve uma precificação correta. Então é viável fazer com clareza e não deixar para o mês seguinte, né? Porque se está com Justamente. dificuldade no mês aqui, você vai dar uma camuflar. Vou fazer aqui, próximo mês eu resolvo. Vai piorar a situação, né? Com toda certeza. Então, quanto mais o dono da empresa enxerga que aquilo que ele está fazendo, ele não está vendo um retorno, ele não está conseguindo o lucro que ele almeja, e que ele se volta para o contador, para junto ver como é que ele está trabalhando, como é que ele está precificando, né, esse produto. Porque que esse custo aqui de um determinado funcionário, por exemplo, aumentou, né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então, o empresário ele tem que ter muito claro que o contador é muito mais um parceiro, um aliado para a empresa dele crescer, do que simplesmente um profissional que eu tenho uma obrigação de contratar e pagar. Com todos os avanços, contabilidade ela está inserida em outros campos, assim, com o mundo nós estamos informatizado, com a inteligência artificial que está bem fluente, aonde que a contabilidade agrega valores para melhorar cada dia. Então, a questão da inteligência artificial hoje, a gente vê principalmente na área, partindo para a área tributária, por exemplo, essa área governamental, a gente vê muito que hoje o fisco, ele trabalha muito com inteligência artificial, né? Então, assim, recentemente saiu aí, foi muito divulgada a questão da quebra do sigilo bancário, né? Sigilo de Pix, de cartão de crédito, cartão de débito. Para a gente contador, isso não é novidade. Para a gente já trabalha sabendo que os entes federativos, né, a União, o Estado, o município, têm conhecimento disso há pelo menos mais de 10 anos. Então, por exemplo, eu vou comprar esse copo, essa taça. Quando eu chego lá na empresa que está me vendendo essa taça, eu pago com o meu cartão de crédito. Independente de eu, pessoa física, ou da empresa, fazer a informação lá para o governo que aquela mercadoria foi vendida,
A minha operadora de cartão de crédito já diz para o fisco que houve essa transação. Então, isso já é conhecido pelo governo. Então, se lá onde eu comprei não emitiu essa nota fiscal dessa venda, o governo já sabe. E aí, lá quando a gente, na contabilidade, vai fazer as declarações, tem uma coisinha chamada malha fiscal. Então, o empresário cai nessa malha fiscal. E lá está dizendo, divergência de operação de cartão de crédito e de débito. Ou seja, a operadora do cartão informou que ele vendeu a mais do que o que ele está informando de nota fiscal, do que o que ele emitiu de nota fiscal. E isso não é de hoje. Isso não aconteceu mês passado, retrasado. Isso já vem acontecendo pelo menos desde 2010. Nós já temos quase 15 anos dentro dos escritórios de contabilidade trabalhando isso na cabeça dos nossos empresários. Aí a bronca maior na Receita Federal, é? Atualmente, a Secretaria do Estado, a Secretaria de Fazenda do Estado, ela faz essa malha fiscal, esse cruzamento de dados mais rápido do que a própria Receita Federal. Então é viável, o empresário que quer investir pelo caminho correto, fazer a coisa certa, né? Justamente. Porque, assim, hoje, por exemplo, no Simples Nacional, uma empresa pequena, né, se tratando de pequenas empresas, que hoje a maioria das nossas empresas são pequenas empresas. Uma empresa que trabalha com comércio, ela paga, em média, 4,5% de imposto, né, a título de Simples Nacional. Se essa empresa cai numa malha fiscal e aí ela não se enquadra no prazo, porque quando ela cai numa malha fiscal, que a gente verifica, né, o fisco dá um prazo para a gente se regularizar. Se dentro desse prazo ela não é regularizada, aí ela já deixa de ser enxergada como uma pendência fiscal e passa a ser enxergada como uma sonegação fiscal. Porque a falta de emissão do documento fiscal de uma venda ou de uma prestação de serviço é sonegação fiscal. Sonegação fiscal é crime. É um crime passível de punição penal. Então, esse empresário pode vir, inclusive, a ser preso. Né? E quando se fala em empresa, está vindo em auditoria, tanto faz ser empresa privada ou Estado. Alguma coisa não está dando certo, tem que checar tudo para... Na realidade, assim, a maioria das auditorias contábeis, né, que geralmente acontece principalmente com empresas que a gente chama de empresa do terceiro setor. São organizações não governamentais. Né? Então, são empresas que elas demandam para o público um serviço que, constitucionalmente, o Estado é obrigado a prestar esse serviço e, por algum motivo, o Estado não está prestando esse serviço corretamente. Então, essa empresa ela é aberta como uma organização não governamental e ela recebe incentivos fiscais do próprio governo. Como, por exemplo, a gente tem algumas escolas que são geridas assim, né? Então, são escolas que têm uma redução fiscal, uma redução de carga tributária, para que ela preste o serviço para a comunidade, né? E ela tenha uma cobrança pequena ou uma cobrança que ela reverta para a população com serviços de, por exemplo, bolsas bolsa escolar, algum curso técnico, certo? Então, ela precisa reverter. E aí, geralmente, essas empresas, elas têm uma demanda maior de auditoria do governo, tá? Então, quando a gente fala de auditoria contábil, na grande maioria, são esse tipo de empresa que é submetida a essas auditorias.
Por quê? Porque ela precisa mostrar para o governo para onde que ela está utilizando esse dinheiro que deveria estar nos cofres públicos, né? Outra possibilidade de auditoria em empresas privadas é quando você vai entrar como sócio de uma determinada empresa. Então, você, pessoa física, você pode convocar uma auditoria naquela empresa para você ver se a parte contábil, se os impostos, se ela está devendo alguma coisa, né, para algum fornecedor, ou se está devendo algum banco, ou se tem algum processo trabalhista, para que você possa tomar essa decisão de entrar nessa sociedade ou não. Ter conhecimento do início, o que vai acontecer dali para frente, né? Tem que ter a paz da situação, como é que tá, né? Como Justamente. um todo, né? Justamente. Antes do início da parceria. Porque o que é que acontece? Hoje, uma boa parte das empresas são sociedades limitadas, né? A gente vê poucas empresas que são SA, né, que são sociedades anônimas. Isso, geralmente, sociedade anônima são empresas muito grandes, né? São grupos empresariais muito grandes, né? Que são empresas que têm têm ações em bolsas de valores, por exemplo. Então, esse tipo de empresa, ela também passa por auditorias, por conta da venda de ações, né, no mercado financeiro. Em se tratando de pequenas empresas, né, essas auditorias é mais para quando algum sócio vai entrar, vai sair desse tipo de empresa. Por quê? Porque dentro do capital social da empresa, cada sócio, ele responde por um determinado valor. Vamos supor que tem uma empresa que tenha 10 sócios, o capital social dela seja 100 mil reais. Então, cada sócio vai responder com 10 mil reais do débito daquela empresa, né? Então, geralmente, quando se pede uma auditoria, são sócios que vão investir um valor alto e que eles querem ter certeza de que aquele investimento deles, ele vai ter retorno, ele vai ter lucro. E que, além do investimento dele, se ele perder o que ele investiu, ele ainda não adquira novos prejuízos, né? Novas dívidas. E mediante uma situação dessa, o propósito de fazer uma reunião e tirar ele da sociedade. Então, não está dizendo prejuízo para a empresa. A maioria é a favor de. Se a pessoa não está dizendo prejuízo para a empresa, às vezes acontece de sair da sociedade. Acontece. De a gente ter empresas que tem vários sócios e que tem um determinado sócio, que os demais sócios não querem mais que aquela pessoa esteja na empresa e é feito essa parte. Isso é mais uma questão jurídica. A discordância vai para o termo jurídico, né? Geralmente a gente vai mais para uma questão jurídica. A gente, enquanto serviço contábil, a gente faz mais quando essas saídas de sócio e tudo, quando é algo mais amigável, né? Quando é litigioso, que tem questões, que tem discussões, aí o advogado é quem vai tomar de conta dessa questão. A gente falou de todo segmento, pequena, grandes empresas, e quando é uma multinacional, que ela está, vamos supor, nos 10 estados, aí tem base aqui em vários estados, como é que vocês fazem para gerir a contabilidade em uma multi? Geralmente, multinacional, ela é uma empresa, quando ela tem várias filiais, vários estados. Então, geralmente, se é uma empresa que ela é gerida, ela tem uma tributação, geralmente pelo lucro real ou lucro presumido. Essa carga tributária é praticamente 100% paga pela matriz, certo? O que ela vai pagar, por exemplo, se for uma empresa de venda de produto,
ela vai pagar ICMS nos estados que ela está inserida, e aí a gente tem que ver a lei de cada estado, que o ICMS é um tributo estadual. Então, cada estado da federação tem a sua legislação, né? Que muito se luta para que isso seja regulamentado para o Brasil todo, né? Igualitário, né? Mas ainda é determinado pelos estados. Determinados produtos, o CONFAS, que é o Conselho Nacional Fazendário, determinados produtos ele já tem uma decisão a nível de nacional, né? Mas a grande maioria ainda é estadual. Então, no caso de empresas com essas múltiplas filiais em vários estados diferentes, a gente tem que acertar essas legislações. E se ela existe também uma prestação de serviço, é a legislação de cada município. Então, cada município tem uma legislação, né, sobre prestação de serviço, que é o que a gente paga ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? Então, no geral, quando a gente trabalha com esse tipo de empresa, a gente procura até parcerias com contadores de outros estados, para a gente poder conseguir gerir tudo. Está mais próximo, tem esse diálogo, né? Diálogo entre as partes. Isso. Apesar de que, atualmente, principalmente depois da pandemia, né, que o nosso trabalho voltou muito para o home office, então hoje praticamente todos os estados a gente já consegue daqui mesmo. De Teresina, por exemplo, eu consigo abrir uma empresa em São Paulo. Porque o sistema de abertura de empresa hoje, ele já está praticamente 100% digital. Tá? E que a gente pode ter algum impasse, algumas vezes, com determinadas prefeituras, principalmente prefeituras de cidades do interior, né, de cidades menores, que ainda não estão 100% digital. Mas hoje a grande maioria já é. Então, a gente já consegue gerir. Porém, um acompanhamento mais próximo sempre é mais viável para o trabalho fluir melhor. Um ramo que é bem notável aqui no nosso estado é a indústria farmacêutica. Lucra mais do que o outro departamento, outra rede comercial. Assim, em relação a farmácias, não é que ela tem uma lucratividade maior, né? É porque hoje, assim, a gente vê que tem muitas farmácias, né? Então, assim, tem uma demanda crescente da população pela busca desse produto. Então, é aquela velha lei da oferta e da procura. Quando eu tenho uma demanda, né, então eu vou aumentar meu leque de empresas funcionando dentro do ramo. Então, não é que a lucratividade da farmácia é maior do que uma venda de calçado, né? Não, porque existe hoje uma demanda maior. A gente é conhecido, né, como a capital de polo de saúde. Então, a gente recebe uma demanda grande de outros estados por busca de saúde. Então, quando essas pessoas vêm de vários locais para a nossa cidade em busca disso, consequentemente, as farmácias vão aumentar. Tem essa visão de negócio, né? Justamente. O polo de saúde, a demanda, a oferta de hospitais, de médicos, de clínicas, ela também tende a aumentar. Em toda a experiência que você tem, muita formação, o que tem de novo, está por vir aí dentro do segmento da contabilidade, para aprimorar mais o trabalho de vocês? Quem deseja entrar na área de contábeis? Hoje o que a gente tem falado muito são das holdings, né? Que é essa empresa que ela vai ter
essa proteção patrimonial, não só para outras empresas, tá? Como também proteção patrimonial pessoal, né? Que é o que a gente chama de holding familiar. Então, hoje, dentro da contabilidade, está se tratando muito disso. Até porque a gente vive em um período político, né, que para a gente é muito instável. Então, assim, existem aí questões políticas, né, de aumentar taxação sobre a herança. Então, até a própria questão da divisão da herança, né, tem um questionamento sobre isso. Então, dada essa incerteza, a holding familiar, ela vem para proteger esse patrimônio dessa família, para que quando venha ter um falecimento de um membro da família, né, ou do patriarca ou da matriarca da família, essa família não venha a sofrer com gastos, né, que ela não está preparada para ter, né, em relação às custas de inventário, às custas dos próprios impostos. Então, hoje a gente paga tanto o ITBI como o ITCMD, que são impostos sobre doações e herança, né, sucessório. Então, são impostos que têm uma carga tributária que, muitas vezes, para aquela família, ela vai ter um prejuízo grande. Dê um Então, conselho para quem vai seguir no ramo de contabilidade, que a nossa capital que mais forma gente em todo segmento. Como é que está o cenário aqui no nosso estado para quem vai iniciar a carreira na área da contabilidade? Quais são os desafios que ele possa encontrar? A profissão. hoje, antes de ontem, que eu já sabe, quinta-feira. Quinta-feira eu li um artigo que fala das profissões que estão empregando mais. E hoje a contabilidade está em 14º. Então, hoje a contabilidade tem mais de 70% dos egressos, né, dos recém-formados, já empregados. Então, a contabilidade tem uma empregabilidade muito boa. Hoje o contador trabalha no escritório contábil, trabalha para pequenas empresas, para o setor privado, trabalha para o setor público. Hoje o contador tem uma possibilidade de concursos públicos, né, que geralmente não são concursos públicos só voltados para a contabilidade, mas que ele tem uma predisposição maior para passar, como, por exemplo, a parte de auditoria fiscal, de Receita Federal, do próprio município, do Estado. Por quê? Porque a gente tem esse arcabouço de conhecimento maior do que determinadas outras profissões, outras atividades, né? Então, hoje, o egresso da contabilidade, o recém-formado, tem tudo isso. Por exemplo, lá no meu escritório, a gente tem um escritório de contabilidade que está aí mais de 30 anos no mercado. 100% dos meus funcionários foram meus estagiários. Eu não tenho hoje nenhum funcionário dentro do meu escritório que não tenha estagiado comigo. Então, são pessoas que saíram dos seus cursos, já estagiaram comigo e já ficaram comigo. Então, acontece isso muito nos escritórios de contabilidade, né? Aonde esses recém-formados irão trabalhar. A maioria, aquele primeiro emprego se perpetua por muito tempo. Eu fui conhecer e mandar um abraço para seu pai, que é um cidadão fora de série, entendeu? Que de alta referência, e vi a presteza, a delicadeza que ele trata, quem procura.
Muito bom o nosso encontro, que seja de inspiração para quem vai nos assistir. Conteúdo de precisão, com muita decência e da palavra que você sabe fazer de melhor. Muito bom. Muitíssimo obrigado. Que possa tirar dúvida de muita gente. Conteúdo desse aqui que vai para o tarde ainda hoje. Muita informação com precisão. Muitíssimo obrigado. Que Muito obrigada. saúde e paz. Está aqui só a lembrancinha. Seu presente projetado e Muito pensado. obrigada. E Com a logo do escritório e sua foto. para todos aqueles que estiverem nos vendo, nos ouvindo, que precisarem, nosso escritório está de portas abertas. Funciona de segunda? Nós estamos funcionando de segunda a sexta, é o horário comercial de 8 da manhã às 6 da tarde. Nosso escritório fica ali no centro, pertinho do Dom Barreto, do Colégio Dom Barreto. E a gente também atende nas demandas, né? Lá onde o cliente está, a gente também vai. A domicílio, vai ao encontro, né? A gente faz esse trabalho de ir, de visitar nosso cliente, de ir na dependência da empresa do cliente. Até o encontro de quem solicita, né? Quando solicitado, a gente sempre vai para fazer esse acompanhamento. E se tiver alguém que esteja precisando de serviços contábeis, pode entrar em contato que a gente está à disposição. Muitíssimo obrigado. Pessoal, fechamos a nossa segunda pauta do programa Tardear, acima da média. Foi incrível esse bate-papo, com muita informação, com precisão, muito bem acompanhado da ilustríssima Thalita Costa.